Prazer aí. Professor, eu gostaria que o senhor voltasse duas telas, por favor. Só para contextualizar o pessoal, para falar um pouquinho, né? Eu tenho 50 anos de idade, tenho 30 anos de experiência, comecei a minha carreira aí de ensino aí, técnico, né? Na GV em 1987, onde a gente tinha aula de segunda, quarta e sexta, na GV, terça, quinta e sábado na outra escola, que no meu caso era eletromecânica no Teotônio Alves Pereira. Trabalho para a gente, internet não existia. Trabalho para a gente era todo feito na biblioteca. Tinha que ir atrás de livros, tinha que buscar informação. Às vezes não tinha na biblioteca da GV, corria na biblioteca da FATEC, sempre em busca aí de informações bem apropriadas e traz de pesquisa para poder fazer um trabalho bem completo, né? É uma época que a gente usava aí bastante caneta nanquim para fazer desenho, e o professor era bem exigente com a gente, né? Não podia ter rasura, não podia ter marca de gilete no desenho. Hoje em dia a gente usa o AutoCAD, você escolhe o traço que quer, a espessura que quer e não tem problema, dá para fazer inúmeras vezes. Então, assim, são algumas coisas que a gente contextualiza, né? Que antigamente as nossas dificuldades eram outras e hoje a gente tem muita facilidade. E diante das facilidades ou até mesmo dificuldades, porque na internet a gente acha muita coisa que às vezes a gente tem que saber um pouquinho para poder diferenciar aquilo que você está utilizando, se está certo ou não. Mas basicamente é isso daí. Pode passar para mim, professor, por favor? Bom, aqui o que é o interessante desse slide, né? É mostrar um pouquinho aí que na época que eu estudava eu tinha bastante cabelo ainda na GV. Olha lá, tem uma carteirinha aí de 1990, né? Que foi o último ano de eletromecânica que eu fiz, né? Foi em 90 quando eu saí da escola. E aí, nesse ano eu também estagiei na Companhia Suzano de papel e celulose. E logo depois que eu recebi um convite da Companhia Suzano de Papel e Celulose para ir trabalhar na Bahia Sul, opa, Só um minutinho que eu tô por. Tá gravando. Nossa, eu queria ver se tá gravando. mas eu vou continuar. A experiência, o pessoal me convidou para ir trabalhar na Bahia Sul, né? E em paralelo a isso eu tinha feito o concurso para o metrô. Isso daí lá em 1990, 91, né? E fato é que nesse primeiro concurso que o metrô abriu, eu consegui entrar no metrô. E já faz 29 anos que eu estou lá, né? Entrei como técnico de manutenção na área de restabelecimento. Hoje eu sou supervisor de manutenção, né? Na área de sistemas. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? Tudo que a gente busca na nossa vida, a gente tem que estar sempre se atualizando, principalmente profissionalmente. Não dá para pensar que a gente fez o colégio técnico, ou fez a universidade, ou fez uma pós-graduação, que a gente está isento de se atualizar. Então, é assim, um bom profissional tem que estar constantemente se atualizando, buscando novas tecnologias, para que você se mantenha atualizado e ativo no mercado, porque o mercado é muito dinâmico também. Professor, vamos lá, por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, acho que a gente não combinou isso, né, professor? Quer perguntar durante a apresentação ou vamos deixar para o final? Eu acho melhor deixar para o final, Elcio, senão vão ficar te interrompendo. Nós estamos com 110 pessoas na sala, é muita gente para a gente abrir discussão ao longo da apresentação. É melhor deixar para o final, o pessoal faz as perguntas. Ok, então vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouquinho de manutenção e automação de sistemas, né? De uma maneira bem ampla para vocês, né? Que é tudo que a gente convive hoje, em todos os lugares que a gente vai, a gente sempre encontra algum tipo de automação e, por consequência, existe a manutenção. Então, em tudo que a gente, em tudo não, mas na grande maioria das coisas, né? Até num simples sistema
de iluminação, a gente tem automatismo, tem controle de luminosidade, tem bastante coisa, né? Então, tem bastante assunto que a gente vai abordar aí com vocês. Pode passar, professor. Bom, o objetivo dessa apresentação, né, vou até ler um pouquinho aqui para vocês, é abordar a manutenção e a automação de sistemas em seus diversos campos de atuação no setor metroferroviário, desde a concepção, passando pela manutenção, mostrando um pouco de indicadores. E lembrando, né, que a liderança promove inovação através de empoderamento, do engajamento e da transparência com as equipes. Lembrando que as pessoas são sempre fundamentais em todos os processos de ensino, de educação, de trabalho, de tudo que a gente possa imaginar. Hoje em dia, a gente tem que estar sempre se colocando. Vamos lá, professor. Bom, para falar um pouquinho de projetos, né, como eu acabei de falar, né, as pessoas, elas sempre têm que estar atualizadas, tem que ter um grupo muito bem unido. As atividades são sempre realizadas em parceria com outros profissionais e a gente tem que estar sempre se integrando com todas as pessoas que trabalham naquele processo, que desenvolvem essas atividades. Quando a gente fala em projeto, a gente não pode se esquecer, né, que a gente tem que usar todas as normas vigentes aí que existem para que a gente elabore um projeto de qualidade, com características corretas, que possam trazer segurança para todas as instalações que a gente vai implantar esse determinado projeto. Quando a gente fala em legislação, a legislação ela vai muito além de garantir as questões aí legais de equipamentos, né? Existe a parte civil e criminal que todos nós, quando formados, a gente, quando é responsável e a gente assina um projeto, a gente é responsável civil e criminalmente pelo resultado desse projeto. Um minutinho só. E isso faz com que tudo aquilo que a gente possa estar imaginando, idealizando, a gente tem que estar sempre fazendo com bastante embasamento, com bastante tranquilidade. Tem dúvida, procura outros profissionais para poder ser bem assertivo, né, na elaboração e na execução do projeto, né? Então, são coisas que estão sempre atreladas aí, né? E a legislação, não só da nossa parte, mas existe também a fiscalização, que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante também. Ela sempre está aí, ela sempre acontece em cima de qualquer problema que acontecer, vem a fiscalização e a primeira coisa que eles pedem é o projeto, tá? As normas também, que para a gente, quando a gente está elaborando um projeto, e não só elaborando um projeto, a gente também já tem que ter em vistas, né, quais são as interferências que elas podem ter com NR10, que é a parte de eletricidade, né, NR33 e 35, que é trabalho em altura e espaço confinado, e tem as questões de ergonomia que eu não relacionei aí, mas existem diversas normas que a gente tem que estar pensando nisso, né? E para que isso tudo aconteça e de repente a gente consiga um trabalho melhor, a gente também tem que aplicar certificações, né? Submeter esses projetos e a empresa a todas essas certificações. ISO 9001 está diretamente relacionado aos processos, né? A 14001, que são a questão, se eu não me engano, é de segurança, não, é 18001. A 18.001 é de segurança e a 14.000 é ambiental, isso. E a gente tem que estar, e sempre quando a empresa é certificada, ela tem um diferencial no mercado, né? E sempre quando a gente está elaborando um projeto, a gente sempre pensa no desempenho daquilo que a gente está projetando. A gente tem que sempre imaginar qual vai ser o desempenho daquilo que a gente está projetando para a gente poder saber planejar
um monte, a consequência, né? Os tipos de manutenção, como é que vai ser a implantação, e aí vai. Professor, poderia passar, por favor? Bom, quando a gente fala em implantação, né, a gente acabou de falar do projeto e depois da elaboração de todo o projeto, de tudo aquilo que a gente imaginou que a gente vai fazer, tem todo o processo de implantação. E quando a gente fala em implantação, já lá na obra, a primeira coisa que vem à mente é a segurança. Segurança por quê? Por quê e para quê, né? A segurança para que as pessoas que estejam lá realizem as atividades com segurança e não aconteçam acidentes e a atividade seja bem executada, né? Ah, o cronograma, né? A gente fala em planejamento. Existe um planejamento de implantação, quando a gente elabora um projeto, existe todo um planejamento de execução e um cronograma para que esse projeto seja implantado e executado, né? E são ações que andam muito próximas e esse planejamento tem que acontecer de uma maneira que aconteça de forma bem certa e correta, para quê? Para que a gente não onere em custos na implantação desse projeto. E para que isso tudo aconteça, né, a gente também, quando depois de implantado, executado, tem todos os testes que são realizados nesses sistemas, nesse projeto, para que a gente possa garantir que efetivamente todas as questões de segurança, não só das pessoas que estão implantando, mas como aquelas que vão realizar as manutenções nesses equipamentos, possam estar seguras, né? E para isso a gente faz os testes e depois a gente tem um relatório de aceitação dos equipamentos, onde a gente atesta que todas as características do projeto estão válidos e aderentes ao que foi previsto no projeto. Então a gente consegue dar aí continuidade nisso daí. Professor, por favor. Bom, a gente falou de projeto, falamos de implantação e agora a gente vai falar um pouquinho de manutenção preditiva. Quando a gente fala de manutenção preditiva, poxa, mas por que não manutenção preventiva, né? Porque a preditiva é uma manutenção que ela antecede a manutenção preventiva e ela tem a principal finalidade de mitigar problemas emergenciais, ou seja, ocorrências não esperadas, né? Principalmente dentro daquilo que a gente consegue fazer através da termovisão. Por exemplo, a termovisão, para quem não conhece, às vezes alguns podem até conhecer como termografia. Trabalhei bastante tempo nessa área e a gente tem bastante cases aí de sucesso, né? Então, nesse sentido, a termografia é um campo que, principalmente para vocês que estão estudando, é uma técnica que a gente aplica através de infravermelho, de câmeras que elas enxergam através de infravermelho os pontos quentes, que é essa imagem que está bem aqui em cima, né? Ela está meio azulado, tem a câmera à direita aí que é um termovisor. Isso daí faz com que a gente consiga enxergar onde existem pontos quentes e que a nossa intervenção vai acontecer de uma maneira antecipada e a gente faz com que isso daí não tenha impacto, não cause impacto no sistema. Então a gente tem uma forma de controlar e quem faz a termografia também tem condições de determinar o prazo de intervenção em função do conhecimento do sistema. Quem faz a termografia normalmente é um profissional com muito conhecimento de todos os sistemas que existem dentro da companhia que está sendo avaliada, porque ele tem que conhecer da complexidade do todo para poder certificar que às vezes um ponto quente não é um desvio, é uma condição normal. Às vezes o ponto quente é uma resistência que está passando por a corrente, ela vai estar quente mesmo, é a condição normal dela. Às vezes, quando a gente monitora um resistor, às vezes ele estar frio é que está com problema. Então, para a gente saber quando ele está com problema ou não, aí entra a experiência da gente, né? E aí é que eu falo, né?
a dedicação, empenho, e tem que estar sempre correndo atrás de novas tecnologias aí, porque nem sempre a empresa que a gente trabalha oferece isso daí. A gente, como profissional, a gente tem que estar sempre atualizado, independente do que a empresa possa proporcionar para a gente também tem que correr atrás paralelo a isso, né? Análise de vibração é uma outra ferramenta que a gente tem aí muito utilizada, aí já entra mais na parte de motores, máquinas rotativas, né? Que a gente consegue, através dos diversos sensores que vocês estão vendo aí no canto inferior direito, você pode monitorar os motores de forma, os rolamentos dos motores, né? De forma axial e radial, onde você consegue determinar se existe algum problema de falta de lubrificação ou está acontecendo alguma coisa e você tem, às vezes, uma condição melhor de avançar nesse problema antes que ele pare teu processo. Hoje em dia, né, como essa foto de fundo, o que está muito presente aí o monitoramento dos ativos, né? Ou seja, gestão de ativos que a gente tem aí. Então, a gente está tentando fazer aí, criar uma central de monitoramento para que a gente consiga receber várias informações de diversos ativos, isso daí online, né, para que a gente possa intervir antes que esse sistema falhe e possa causar um transtorno maior em qualquer tipo de sistema. E aí também a gente fala do IoT, que não dá para deixar fora disso daí, né? É que a internet das coisas, ela está aí, está presente. Hoje em dia a gente consegue controlar ar-condicionado através do celular, a gente tem diversas alternativas aí e programinhas e aplicativos que são desenvolvidos, inclusive até para você monitorar sistemas mais complexos. Tá? Então a gente está desenvolvendo isso daí também. Professor, por favor. Bom, manutenção preventiva. Manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva, lembrando, né? As pessoas, os times, as equipes, como vocês queiram chamar, eu acho que é um grupo de pessoas que a gente tem aí para realizar uma determinada atividade que se chama manutenção preventiva, a manutenção preventiva é uma manutenção que é determinada lá no projeto através das características dos equipamentos, né? A gente consegue determinar as periodicidades em que essas manutenções preventivas vão ser realizadas. Para que isso daí serve, né? Para que a gente consiga, mais uma vez, dar estabilidade para os sistemas, fazer com que os sistemas funcionem adequadamente dentro daquilo que a gente espera, a gente com programação e planejamento daquelas peças que são as peças girantes que a gente normalmente sabe qual é o tempo de vida útil dela, a gente consegue prever quando é que a gente vai substituir, e com isso a gente consegue criar essa previsibilidade, a gente consegue antecipar muita coisa para que os processos continuem funcionando sem muita intervenção. E quando acontece uma manutenção preventiva, a gente está fazendo com que o equipamento consiga garantir que ele funcione durante mais tempo e automaticamente, né, você otimiza a questão de manutenção corretiva. Ou seja, quando você otimiza a questão de manutenção corretiva, a gente está falando em reduzir hora extra, reduzir um monte de coisas, né? A gente reduzir parada inesperada no processo, né? Que é uma coisa que impacta diretamente em todo e qualquer processo que a gente estiver trabalhando. E essas manutenções preventivas, né? Como é que a gente controla se aquilo que a gente está fazendo está sendo aderente ao que o equipamento está mostrando para a gente. Através dos indicadores. Esses indicadores, eles mostram para a gente como é que está o desempenho dos equipamentos. Se eles estão trabalhando de uma maneira adequada ou não, se a gente precisa mudar o tipo de manutenção que a gente tem que dar naquele equipamento. À esquerda aí a gente consegue ver alguns equipamentos, né? Sistemas de bombas horizontais, um chiller, que é um chiller, para quem não conhece, é um sistema de ar-condicionado de grande capacidade, né?
e mais à esquerda embaixo é um ventilador de aproximadamente 2 metros de diâmetro, onde o pessoal está fazendo a regulagem do ângulo de paz aí. Vamos lá, professor, por favor. Aí a gente fala em manutenção corretiva, né? É onde eu comecei a minha carreira, na manutenção corretiva, o restabelecimento. Quando a gente fala em manutenção corretiva, as pessoas que trabalham com manutenção corretiva são as pessoas que mais sofrem pressão para poder realizar o reparo nos equipamentos, porque o processo eventualmente pode estar parado e esse processo eventualmente é um processo que causa impacto e prejuízo em algum lugar. Então, as pessoas que estão ali, elas têm que se conhecer muito bem. Além de conhecer muito bem aquilo que elas estão fazendo, elas estão submetidas a muita pressão, né? E fazer com que essas questões a gente tenha que fazer isso de uma maneira ágil para que a gente não impacte ainda mais o processo que já está degradado. Então, a intenção da manutenção corretiva é falar, olha, falhou a manutenção preventiva e a preditiva. Agora entra a manutenção corretiva com restabelecimento e tem que acontecer de uma maneira ágil, tem que ser uma coisa rápida. E normalmente isso aí acontece de uma maneira ágil. Tem coisas que a gente às vezes não consegue trabalhar de uma maneira ágil em função dos diversos cenários que são apresentados. Mas a gente sempre busca ter agilidade nesses processos. Tá? Professor, por favor. Bom, indicadores. Indicadores hoje em dia é uma coisa que a gente tem ferramentas fantásticas aí, né? De Power BI, que geram indicadores em dashboards aí, é uma coisa que para a gente é relativamente novo e traz os resultados ali online para a gente de como é que estão os sistemas, daquilo que a gente está fazendo, das manutenções preventivas, das manutenções corretivas, dos diversos sistemas o que você quiser monitorar, você consegue, você define através de ferramentas aí de MTBF, né, que é o tempo médio entre falhas, e o MTTR, aí, que é o tempo médio de reparo das falhas, e isso daí você consegue determinar, então, e é o que define alguns dos fatores que definem os indicadores, né? E a gente trabalha muito com a disponibilidade. Disponibilidade é aquele equipamento que, eventualmente, ele tem que trabalhar. Você define a disponibilidade do equipamento através de diversas, de diversas perguntas, né? Falar quanto tempo ele trabalha durante o dia, quanto tempo é para ele trabalhar, qual a criticidade desse equipamento, se é crítico, se não é. E aí são várias coisas que a gente tem que ver quando a gente foca nessa questão de indicadores, vai muito além, não só de indicadores de equipamentos, mas indicadores de sistemas, é uma coisa bem complexa. E para você definir direitinho, para saber que caminho que você está seguindo, se está correto ou não, a gente tem que definir muito bem esses indicadores para que a gente possa ter resultados expressivos aí e menos impactos na disponibilidade dos sistemas. Vamos lá, professor, por favor. Bom, aqui eu vou entrar um pouco mais na parte elétrica, né? É uma coisa que para mim, eu trabalhei também logo no começo, durante bastante tempo nesses sistemas, né? Então, para mim é relativamente tranquilo falar disso aqui, né? As subestações, né? São subestações. Eu classifiquei aqui 3 tipos de subestações. As subestações primárias, que são aquelas que recebem energia elétrica direto da concessionária, com 88 mil volts ou 138 mil volts, e elas são responsáveis por receber essa alimentação e distribuir para todas as outras subestações que compõem o sistema. Essas subestações primárias, elas são compostas de seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores de potencial, disjuntores de alta tensão,
de 88 mil, disjuntores, uma infinidade de sistemas, né? De transformadores, para-raios, tem bastante coisa. Então, quando a gente fala de subestação primária, eu acho que o importante é falar que a subestação primária é um dos principais elementos que a gente tem e ela recebe essa energia e transfere essa parte, né? E uma parte que acho que pouca gente fala são os transformadores, né? Esses transformadores, que vocês veem na foto aí de cima, é um transformador de 88 mil volts, né? Ele rebaixa essa tensão para 22 mil volts. A carga, como é uma carga oscilante, a gente precisa que haja regulação da tensão, para que não haja afundamento, né? Então, tem esse controle de tensão que a gente faz em função da carga. A corrente aumenta, a tendência da tensão é baixar, aí entra o regulador do transformador, que é um regulador automático, ele aumenta a tensão e ele fica para manter estável esses 22 mil volts aí na saída. Tá? Quando a gente fala em subestações retificadoras, são aquelas que recebem das subestações primárias esses 22 mil volts, elas são distribuídas ao longo das linhas aí, e elas têm a finalidade elas rebaixam de, se eu não me engano, 22 mil volts para 825 e retificam para 750 volts, onde é realizada a alimentação elétrica dos trens. Então, nesse diagrama unifilar, vocês podem ver que aqui embaixo tem toda a parte da via, né? E o que está conectado com a via são essas subestações primárias, retificadoras que a gente chama, né? E as subestações auxiliares, para concluir essa parte, né, também recebem através das linhas que saem das primárias, ou seja, das primárias saem linhas para as retificadoras específicas para o sistema de tração e das primárias saem linhas específicas para os sistemas de auxiliares. Para quê? Para que os sistemas que são contidos dentro das estações sejam alimentados por essas linhas. E aí o que acontece? Dentro das subestações auxiliares, nós temos transformadores que baixam essa tensão de 22 mil volts para 480 e de 480 para 220 para poder fazer toda a alimentação dos serviços auxiliares das estações, né? Professor, por favor. Bom, um componente fundamental em todas essas subestações que eu falei para vocês são os relés de proteção. Eu não sei qual é o conhecimento de vocês a respeito de relé de proteção, mas é assim, quando a gente fala em relé de proteção, a gente imagina, fala, como é que a gente vai conectar um relé de proteção numa linha que recebe 88 mil volts, né? É uma coisa assim. Então, é por isso que existem os transformadores de potencial, que são os TPs, e os transformadores de corrente, que são os TCs, que são ligados em série com os sistemas aí, para quê? Para que eles reduzam essa corrente e essa tensão, para que esses relés possam ser sensibilizados com as correntes que traduzam efetivamente a corrente do sistema, porém em níveis mais baixos. A gente consegue ver aqui do lado direito superior os relés eletromecânicos. Esses relés eletromecânicos são bem antigos, funcionam excelentemente, são assim, muito parece uma relojoaria, né? Trabalhei muito tempo com isso daí também, então assim, é muito gostoso trabalhar com relé de proteção, porque é um trabalho delicado, minucioso, e que a gente precisa de muita atenção e foco naquilo que você está fazendo, porque daquilo que você está fazendo ali, você pode estar inibindo a proteção de alguma linha, de algum equipamento que está no sistema. Então, a atenção é fundamental. E o que talvez, eu não sei se na casa de vocês existe, né? Com certeza deve existir, ou digital ou analógico, né? Os medidores lá de tensão na entrada, o relógio, né? Vocês vão ver que alguns possuem lá o sisteminha eletromecânico, que é o sisteminha que são os discos de Ferrari, que a corrente é induzida ali
através dos dois ímãs ali, faz com que aquele disco gire e faça com que vá girando todo o outro contexto lá para poder medir. E aí, assim, a gente fala de relé eletromecânico, e aí a evolução do relé eletromecânico foi os relés eletrônicos, estáticos, semiestáticos, aí que a gente chama, que já deu uma outra cara para o sistema de proteção, né? E na sequência, né, o que veio? Vieram os relés multifunção. E aí a gente entra um pouco já até um pouco na parte de automação, por quê? Porque antigamente você precisava do relé de proteção, mas inúmeros relés auxiliares para poder fazer toda essa parte de lógica, né? Agora, num relé de multifunção, você consegue ter todas essas facilidades, vamos dizer assim, além de comandar a parte de disjuntores, seccionadoras, você consegue fazer toda a parte de proteção, ou seja, em um único relé, às vezes você consegue ter todas as funções de proteção. Todas não, mas a grande maioria, subtensão, sobretensão, diferenciais, e tem bastante coisa, né? Então, a automação nesse processo para a gente veio com que antigamente a gente tinha que fazer a seletividade, né? Quando a gente fala em relé de proteção, a gente fala em seletividade. A seletividade nada mais é um, é um estudo muito complexo que você tem que elaborar para fazer com que os relés de proteção atuem de forma sistematicamente para que eles aconteçam de uma forma que eles vão protegendo todo o sistema para que não causem mais transtornos aí no sistema. Mas vamos lá. Professor, por favor. Quando a gente fala de relé de proteção, também a gente não tem como deixar de falar dos disjuntores, né? Os disjuntores nas subestações, tanto primárias quanto retificadoras, quanto auxiliares, eles podem ser de alta, média e baixa tensão. Ou seja, tem disjuntores de 88, de 22, de 480, das diversas é, variações de tensão disponíveis aí no mercado. E, quais são os meios isolantes desses disjuntores, né? Como é que é feita a interrupção desses circuitos? Porque o elemento que tem que ser aberto com carga efetivamente é o disjuntor. Uma seccionadora não pode ser aberta em hipótese alguma com carga. Tá? Então, quais são os meios isolantes que a gente tem nesses disjuntores, né? Para que quando esse equipamento abra e haja a extinção do arco ali internamente da câmara de extinção, né? Então a gente tem o gás, né? O que é SF6, é um gás que faz ele faz com que quando só um minuto. Quando o disjuntor abra, ele promove com que ele faz com que não haja a ampliação do arco, ou seja, ele faz com que extinga o arco rapidamente, tá? Outro meio isolante é o óleo, né? O óleo também é uma característica, né? E quando a gente fala em óleo, esse é um óleo mineral, tem óleo sintético também, diversos tipos de óleo. Só que quando ele abre com carga, a característica desse óleo é ele ficar um pouco mais ácido e escurecer. Então a gente faz com que ele comece a perder as características isolantes e a gente tenha que efetivamente trocar esse óleo. Então, quando a gente fala em SF6, a gente tem mais eficiência e mais durabilidade nesse sistema que a gente não demora mais para que a gente faça essas trocas aí. E também tem o vácuo, disjuntor a vácuo, né? Que aí a extinção de arco é realizada através do vácuo, tá? E são disjuntores que são utilizados aí em 700, também eu falei aqui, né? Tem os disjuntores de alta, média e baixa tensão e também tem os disjuntores que trabalham aí nos sistemas de retificadores, né? Que são disjuntores monopolares, né? São disjuntores bem interessantes, né? Que eles também utilizam um sopro, né? Para que um sopro magnético, que o pessoal chama lá, para poder pegar e abrir com que ele abra com extrema rapidez, porque a corrente que circula num equipamento desse de tração é bem alta. Pode chegar até 15 kA. Vamos lá, professor, por favor.
Bom, aí a gente vai falar um pouquinho dos ensaios, né? Nesses elementos que estão dentro das subestações primárias, retificadoras, e bastante coisa disso daí a gente não aprende na escola. Embora eu talvez, acho que tem muitos profissionais talvez aí me escutando, acho que eu vou estar chovendo no molhado, mas para alguns seja uma novidade. Então, e é interessante buscar essa informação antes de você chegar no mercado, porque isso daí são coisas fundamentais aí para o desenvolvimento, principalmente de quem trabalha na área de eletrotécnica, vai se deparar muito com isso daí. Quer medir uma resistência de contato de um disjuntor, né? Que é realizado através de um micromímetro, que a gente faz com que circule aí aproximadamente 100 amperes, para que a gente possa verificar e atestar se a resistência de contato está dentro de um parâmetro pré-estabelecido, que a gente possa atestar que aquele equipamento está em condições ou não de continuar trabalhando. Para isso que serve medir a resistência de contato. A resistência de isolação, aí a gente pode, lembrando, resistência de contato a gente usa muito em disjuntores. Resistência de isolação a gente usa para tudo aí, né? Motores, disjuntores, para bastante coisa. Então, e quando a gente mede isolação, a gente quer garantir que não esteja tendo fuga e que ele garanta a integridade aí não só do equipamento, como das pessoas que estão ali perto deles, né? A relação de transformação é um ensaio que é feito que a gente usa um TTR, né? O equipamento que chama é TTR. Antigamente a gente usava um que tinha até manivela, muito nos antigamente, lá por volta de 90 e pouco, tinha instrumento ainda que era manivela, bem interessante. E a tecnologia vem avançando, né? Para fazer essas relações de transformação, é que a gente garante esse teste, a gente faz é, em transformadores de corrente, transformadores de potencial, para verificar se aquela relação de 200 para 5, de 100 para 5, ela está sendo preservada, se não está tendo nenhuma variação. Quando acontece de ter. E por que a gente tem que, às vezes, verificar isso daí? Porque no decorrer dos anos, às vezes a sensibilidade desses relés mais modernos, a pouca variação que tem num transformador de corrente ou no de potencial, pode gerar impacto nos processos, né? Então é bem interessante isso daí. A resistência ohmica é para a gente poder avaliar como é que está aí a resistência dos transformadores, dos enrolamentos dos transformadores, né? Quando a gente fala em rigidez de elétrica, a gente está efetivamente falando, a gente aplica, a gente pega, separa uma amostra de óleo, põe num instrumento que a gente aplica ali, ele faz uma conversão e você consegue aplicar até 22 mil volts, e ele mostra para você qual que é a tensão que ele está qual é a tensão que ele está sendo submetido e qual é a tensão que ele está sendo suportado, ele indica qual que é a rigidez dielétrica. Ele mostra se está dentro dos parâmetros que estão estabelecidos para você poder continuar utilizando ou não aquele transformador, aquele óleo isolante, né? Quando eu falei para vocês lá do disjuntor a óleo, ele fica meio escurecido. Um dos testes que a gente faz é verificar como é que está a rigidez dielétrica desse óleo. Outra questão, a cromatografia, né? Isso daí também é realizado em óleo de transformadores. Para quê? Para verificar o nível de água, o nível de acidez, para que a gente continue mantendo o nosso ativo, né? Funcionando adequadamente, porque trocar um transformador de muitos MVAs é bem caro. Então a gente precisa fazer com que a gente tenha esses parâmetros controlados, né? O sincronismo, quando a gente fala de sincronismo, a gente está falando de um disjuntor aí de trifásico, né, de 88 mil volts, e a gente precisa ver se durante o processo de abertura e durante o processo de fechamento ele está abrindo e fechando os três polos simultaneamente, então a gente faz um teste de sincronismo. Antigamente a gente usava papel fotográfico para fazer isso daí, tá? Era um equipamento, a gente precisava, era bem interessante, precisava fazer um
um processo bem diferenciado para que a gente conseguisse fazer esse ensaio. Era bem difícil, mas era bem legal. E a questão da aferição de relés. A aferição de relés é aquilo que eu já comentei um pouquinho com vocês no slide quando eu abordei relés de proteção. São todos os ensaios que a gente tem que fazer nos relés de proteção para que a gente consiga garantir que eles estejam funcionando de uma forma adequada. Professor, por favor. Bom, sistemas eletromecânicos. Quando a gente fala em sistemas eletromecânicos, né, um deles que eu gostaria de começar a falar, né, que está diretamente relacionado com o sistema elétrico de potência, são os grupos geradores diesel, né? São sistemas que, quando há ausência de fornecimento, num caso de um blackout, ou um setor, um trecho, ou alguma estação tenha problema com o sistema de alimentação elétrica por qualquer motivo, os grupos geradores diesel, eles entram para suprir essa necessidade dentro das estações. Eles fazem com que os serviços essenciais sejam preservados, ou seja, todo o sistema de iluminação ele fica em 50% para que os passageiros dentro das estações consigam se locomover de uma forma tranquila, né? Então, esse é um dos principais elementos aí que a gente tem como diferenciais e desde a concepção lá em 1974 foram modernizados alguns e a gente tem aí um ativo que a gente cuida bastante dele. Bom, e a gente pode falar, né? E aí a gente fala em automação, né? Mais uma vez, automação. Toda a parte de automação, né? Como é que isso daí acontece? Isso daí é realizado automaticamente, ninguém mexe em nada, o sistema percebeu que existe falta de tensão através do relé de proteção, esse relé de proteção faz com que essa informação chegue até o grupo gerador diesel e faz com que ele parta e assuma as cargas das estações. A gente fala de elevadores, né? Elevadores aí são coisas que estão bem presentes aí nas estações. Escada rolante são coisas também, são elementos, sistemas eletromecânicos que estão aí presentes em todas as estações e fazem com que facilite bastante a nossa vida, né? E o metrô de São Paulo, eu diria que é um dos metrôs que se preocupa muito com essa questão de acessibilidade quando a gente fala em elevadores e escada rolante. Ele se preocupa muito com esses ativos e ele se dedica muito em mantê-los muito eficientes. Bom, a gente fala de ventilação, o sistema de ventilação principal é um sistema que faz com que ele garanta a renovação de ar dentro das estações, né? E tente manter uma temperatura agradável aí, não agradável, a temperatura ambiente, né? Ele não tem como baixar ou subir a temperatura, ele mantém a temperatura ambiente dentro das estações, né? Sistemas de ar-condicionado que são mais dedicados às salas técnicas, né? E os sistemas de bombas, que também são muito importantes, né? Que tem bombas de incêndio, bombas de esgoto, bombas de infiltração, bombas de drenagem, são diversos tipos de bombas, né? Professor, por favor. E aqui eu só queria, esse slide aqui é mais para dar uma esboçada em alguma coisa que a gente tem, né? Complementar aquilo que a gente já viu, né? E esses sistemas são sistemas que vêm sendo modernizados aí ao longo dos tempos, né? E principalmente nas estações que são mais modernas aí, a gente tem sistemas mais novos. Quando a gente fala em ventiladores, né? A gente fala em ventilação, a gente fala em ventilação desde a partida direta de um motor de 190 cavalos a, e hoje a gente tem partida através de inversores com possibilidade de reversão, né? Então, e a tecnologia chegando para que a gente consiga modernizar os diversos sistemas aí. Professor, por favor. Bom, controlador lógico programável, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo
na questão de automação, né? É o famoso CLP ou PLC, aí vai de acordo com do que cada um tenha conhecimento, né? Ele é composto por fonte, a fonte que é responsável por fazer a alimentação de todos os módulos, né? A fonte faz a alimentação e o rack é responsável por realizar toda a comunicação entre a fonte e os demais módulos que compõem o CLP, né? Para que a gente faça a interface entre os ativos de campo e o CLP, existem transdutores, né? Para a gente converter alguns sinais, né? E para quê? Para que a gente consiga utilizar os cartões de entrada e saída analógico ou os cartões de entrada e saída digitais, né? E isso daí é coisa que tem que se preocupar bastante, né? Porque toda a parte de concepção, aí a gente volta lá atrás, né? A gente volta lá no projeto, que a gente define tudo isso daí. Quando a gente está elaborando o projeto, a gente tem condições de saber quantas entradas e quantas saídas digitais e analógicas a gente vai precisar. Então, quando a gente estiver montando um rack de CLP, a gente tem condições de saber quantos cartões a gente vai precisar de entradas e saídas analógicas e digitais, né? A comunicação, existem diversos protocolos de comunicação, tem Profibus, Modbus, Ethernet, tem inúmeros tipos aí cada empresa escolhe uma forma de comunicação que melhor lhe atenda, né? Tem a questão em função das distâncias também, existem os conversores eletroóticos que a gente usa para fazer a comunicação através de fibra ótica. Então é bem interessante. E é um equipamento que a gente aí está usando largamente, né? Ele foi uma coisa antiga. Acho que o primeiro curso de CLP que eu fiz foi lá acho que em 93, 94, acho que no Senai do Brás. Faz muito tempo isso daí. E um CLPzinho altos, uma linguagem diferente, né? Mas interessante. O CLP é uma coisa que não pode faltar e não falta quando a gente fala em automação industrial e até mesmo residencial. A gente está vendo aqui alguns exemplos de automação industrial, né? Mas a gente tem a automação residencial que com o CLPzinho é uma caixinha que você consegue fazer toda a parte de controle de iluminação, tem um monte de coisa, um monte de facilidade que a gente consegue já fazer até nas residências. Professor, por favor. Bom, continuando a automação, né? E quando a gente fala em automação, a gente começa a falar do quê? De melhorar a interface entre o homem e a máquina, através das IHMs, né? Onde a gente consegue enxergar como é que está o sistema, como é que o seu sistema que está sendo monitorado e controlado através de um CLP, como é que ele está funcionando, quais são as características, se uma bomba está funcionando, qual é a temperatura da água que tem ali, como é que está o controle de uma válvula, se está aberta 100%, 50%. Tem sistemas que a gente consegue controlar o sistema, né? A gente consegue forçar algumas ações e tem sistemas que a gente não consegue forçar essas ações. Tem sistemas que a gente só servem para a gente monitorar, que a gente chama de sistemas supervisórios. A gente só olha como é que está o sistema e a gente, através desse sistema supervisório, a gente consegue levantar todos os alarmes para que a gente consiga verificar e atuar nesses equipamentos. Tá? Quando a gente fala em softwares, né, existem diversos softwares para poder elaborar essas telas, essas IHMs, né, eu até coloquei o Ellipse aqui, que é um dos que é bem utilizado aí pelo povo que trabalha com essa parte de elaboração dessas telas gráficas, né? E também, aí quando a gente fala em linguagem de programação, a gente fala do ladder, mas tem diversos tipos de linguagens também que a gente usa para fazer programação, e aí varia de acordo com o tipo de fabricante, e aí dentro daqueles módulos de CLP tem os contadores, tem controladores, tem temporizados, são inúmeras funções que eles têm,
que facilitam muito para a vida da gente, e a gente elimina a quantidade de relés auxiliares que a gente põe dentro de um sistema, né? Professor, por favor. Bom, CCO, é um Centro de Controle Operacional. O Centro de Controle Operacional, ele tem por finalidade, ele tem como finalidade, né, controlar e comandar e verificar todos os sistemas que são monitorados é, na, dentro de uma empresa para que os sistemas possam funcionar adequadamente e não causa impacto no processo. Uma das funções do Centro de Controle Operacional é poder dar celeridade quando dá indicação de algum alarme, de algum ativo que esteja com problema. Então, ele é o primeiro a ficar sabendo, ele tem condições de acionar as equipes de restabelecimento para que a gente consiga dar celeridade aí nas atividades e os processos não sejam tão impactados. Vamos lá, professor, por favor. Bom, e assim, né, para concluir, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né, que eu acho que é fundamental, dizer para vocês que eu tenho um orgulho imenso de ter estudado na Escola Técnica Getúlio Vargas, que foi aquela que me proporcionou chegar onde eu cheguei, com muita dedicação e muito empenho. É um lugar onde meu alicerce foi realizado, onde eu consegui aprender todos os ensinamentos com os professores, muitos deles ainda estão aí hoje, tive a oportunidade de conversar com algum deles, né? Eu acho que é fundamental que a gente não deixe de estudar. Esse cenário que a gente está tendo de pandemia é uma coisa que realmente a minha geração, e acho que a geração dos professores aí também não tiveram, é uma coisa inédita, e assim, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa sempre estar buscando, vamos fazer curso online, vamos fazer diversos, a gente consegue aprender trocando ideia, a gente consegue aprender, hoje tem muito material disponível na internet para que a gente possa agregar conhecimento, para que a gente se torne um melhor profissional, para que a gente consiga conquistar tudo aquilo que a gente quer. E outra coisa que eu queria falar para vocês também é o seguinte: na vida da gente nem tudo é flores. A gente vai ter pedras no caminho da gente e a gente tem que ter coragem e dignidade e honestidade de superar todos esses obstáculos e seguir em frente, olhar para frente e seguir. Vamos buscar, vamos conseguir. Quando a gente fala em ensino, lembre-se de uma coisa: isso daí é de vocês. O que vocês estão aprendendo, ninguém tira de vocês. É uma coisa que vocês vão carregar para o resto da vida e com isso vocês vão conseguir sobreviver. Com isso vocês vão conseguir viajar, alcançar seus objetivos, passear, ter carro, moto, sei lá, o objetivo de vida que vocês tiverem, né? Criar um propósito de vida diferente. Então, assim, não, e para concluir, né, para finalizar, assim, sempre tudo aquilo que você aprender, se você puder compartilhar com alguém, você está fazendo uma atitude assim que é bem interessante. Então, eu queria encerrar, né, e ética sempre, né? Não esqueçam que ética na vida é tudo. Antes de falar mal do teu companheiro do lado, pode olhar para o lado que de repente alguém está falando mal de você. Então, para você evitar isso, fale bem sempre das pessoas. É isso aí, professor. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade, ter essa honra fantástica aí de ter conversado com vocês. Eu sei que acho que deve ter sido muito cansativo, né? Falar aí praticamente 50 minutos, meio cansativo, mas eu acho que foi bem legal e espero que o pessoal tenha gostado. Seu microfone cortou, Elcio. Espero que o pessoal tenha gostado. Mais uma vez, obrigado e foi uma honra aí poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Oi, Elcio, antes de mais nada, muito obrigado pela tua apresentação. Imagina o trabalho que deu para você preparar esse material para a gente com tanto carinho, com tanta dedicação. Realmente a gente só pode lhe agradecer.
tá? Eu vou abrir um pouco de espaço para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta para você poder fazer, se você autorizar. Eu vou Sim, abrir um espaço para fazer o pessoal fazer perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, por favor, que a gente vai chamando aí as pessoas que fizerem perguntas, tá? Mas, sem dúvida alguma, foi excelente a tua apresentação. Acho que deu uma boa visão geral dos sistemas envolvidos no metrô e da complexidade e da dedicação que vocês têm para que esse importante meio de transporte da cidade fique operando à disposição da população. Muito obrigado mesmo, Elcio. Obrigadão mesmo. Tá? Se alguém mais quiser falar, algum professor, antes de abrir para as perguntas, fiquem à vontade. Eu quero também agradecer ao Elcio, que, poxa, a gente lá no trabalho, nós estamos falando sobre essa palestra, né, e já há uns 2 ou 3 meses, né, Elcio? Aí verdade. até que a gente conseguiu culminar aqui, conseguimos organizar ainda nesta semana aí, o Sérgio também ajudou bastante. Foi assim, praticamente o catalisador, o que acabou encerrando toda essa organização, né? Até há pouco nós estávamos juntando os links para passar para as turmas, né? E eu fico muito grato, tanto pelo Elcio, pela equipe que a gente participa aí na GV, pelos alunos, todos que estão aqui assistindo, minha gratidão, tá? Muito obrigado, gente. E assim, essa lição que o Elcio deu, né? Que ele comentou aqui no final, talvez seja até o mais importante, no meu ponto de vista, que é a gente procurar sempre ter essa persistência, essa continuidade de propósito. Que uma hora, às vezes a situação está boa, às vezes a situação está ruim, isso acontece com todo mundo, mas uma hora sempre melhora. Né? Sempre, se a gente vai vendo sempre que vai melhorar, a gente vai sempre seguindo. Estudem sempre, tá, gente? É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Elcio. Obrigado, equipe. Obrigado, alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos os professores pela oportunidade e os alunos de ter me escutado. Sérgio, professor Elcio, tudo bem? É o professor Enio, coordenador de mecatrônica, também, acho que todos os colegas, o Sérgio e o Domingos, já falaram tudo que tinha direito aí, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado, né, por você ter se disposto a fazer essa apresentação para os professores e para os nossos alunos. Agradeço. E principalmente realmente aquilo que o Domingos falou, essa tua última mensagem, e principalmente para os alunos que nos ouvem, né, além de ter alguns professores que também são ex-alunos da escola, a GV leva todo mundo bem adiante. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Contem comigo sempre. Sempre que precisar, sempre estarei disponível para vocês da GV. Vai ser sempre uma honra. Elcio. Ô, Elcio, Evaristo. Oi, Evaristo. Tudo bem? Mais uma vez, parabéns, né? Reforçando Obrigado. o que falaram. Muito legal. Deu para me relembrar muitas experiências aí que também passei no metrô. Um abraço, hein? Obrigadão. Um abraço para você também, Evaristo. A gente se Elcio, vê lá é o professor segunda-feira. Toshio. Elcio, Sim, é o Toshio. professor Toshio. Foi muito boa essa palestra, foi bom para mim relembrar meus tempos do passado, que eu participei desde o início, desde a geração das primeiras linhas, construção das subestações primárias, tudo. As tensões ainda continuam 88, né? Fiz todas as linhas norte-sul, leste-oeste, e deu para relembrar muitas fotos são do tempo antigo ainda. E foi uma bela palestra e deu para relembrar muitas coisas do passado. Isso é muito bom, principalmente para os alunos, para entender a necessidade desse o afinco nos estudos e a parte técnica e atualização. Tá? Foi muito bom. Obrigado por tudo. Obrigado, professor. Algum aluno, algum outro professor deseja fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta, se puder fazer. Pois não. Se identifique, por favor, se identifique e faça sua pergunta. Oi, professor, eu sou Paulo, sou aluno do primeiro R, tá? Mecatrônica ou eletrotécnica? Eletrotécnica. Ok. No meu caso, é uma dúvida sobre as subestações.
Por que a necessidade de ter tantas reduções entre elas? É uma sequência ou é um sistema relacionado ao sistema operacional do metrô? Na realidade, é assim, né? Os rebaixamentos acontecem em função das cargas que você tem. Então, você tem que realizar os rebaixamentos em função das cargas que você tem. Então, você vai adequando o sistema para que você atenda a tua carga. A, a Enel ou a concessionária, ela sempre disponibiliza, e outra, quando você pega energia em 88 mil volts, a cobrança é realizada de uma maneira diferente, né? Então, é assim, tem vários aspectos que têm que ser levados em consideração, né? E quando a gente fala em sistemas onde a carga é muito variável, a gente precisa ter um sistema autônomo para que a gente consiga manter a estabilidade no nosso sistema, né? Então, é muito em função disso, por isso que acontecem os rebaixamentos. Quando a gente fala lá das subestações auxiliares que a gente tem, recebe 22 mil, que é uma tensão que já sai lá da primária. Ela baixou para 88, ela recebeu 88, rebaixou para 22 mil, ela recebe isso daí lá na auxiliar. E outra, é uma forma de quanto maior a tensão que você transmite, você diminui a corrente, né? Então você consegue ter uma característica aí de distribuição melhor e inclusive na parte de projeto de cabo também, né? Consegui te esclarecer um pouquinho? Conseguiu sim. Então tem relação até ao próprio consumo, né? Que toda rede Sim. tem a relação de potência também, né? Exatamente, em relação à carga e a potência instalada. Tá ok. Agora, Muito obrigado. boa a sua pergunta, obrigado, viu? De nada. Pois não, Daniel, pode falar. Ô, professor, bom dia. Meu nome é Daniel Zox, sou do 4º R aí, de eletrotécnica. Quando o senhor falou em manutenção preditiva, que ela antecede a manutenção preventiva, certo? Então, pelo que eu entendi, a preditiva é algo que 24 horas a gente tem que estar monitorando, né? Ela é uma função exaustiva, né? Porque ela antecede a preventiva. Então, o monitoramento, na verdade, é 24 horas nessa preditiva aí para não falhar na preventiva. É correto esse pensamento? É assim, Daniel, obrigado pela pergunta, né? Bom dia para você também. É assim, a manutenção preditiva, ela também tem a periodicidade igual à manutenção preventiva. Ela não precisa ficar 24 horas no ar. A intenção da manutenção preditiva é você conseguir diagnosticar os desvios que você pode ter no processo sem que ele impacte no teu processo, no resultado final. Ou seja, eu não vou parar uma máquina, eu vou conseguir parar uma máquina e vou conseguir restabelecê-la de uma maneira mais rápida, fazendo a manutenção preditiva, do que pegar e se eu expor esse equipamento, deixar esse equipamento aí ir até o final, até as vias de fato numa manutenção corretiva, aí eu vou ter custos adicionais com mão de obra emergencial, né? E vai fazer com que o meu custo seja alto. Então é assim, a ideia da manutenção preditiva também, ela tem uma periodicidade. E essa periodicidade está diretamente relacionada ao ativo. Isso é criado em função do tipo de ativo que se tem. Então, você consegue definir as melhores práticas de termografia, de análise de vibração, em função do tipo de ativo que você tem. Então, você consegue fazer com que haja manutenção preditiva num determinado período e, na sequência, você vem com a manutenção preventiva. Vou dar um exemplo. Um rolamento tem uma vida útil aí de 8 mil horas, você não... Tem gente que deixa funcionar até 10 mil, e aí o que acontece? Trava o rolamento do motor, vai acabar queimando o motor. Então, teu custo de manutenção é alto. Na manutenção preventiva, eu faço a troca dele dentro das 8 mil horas que foi estabelecida. Na manutenção preditiva, eu consigo ver se esse rolamento vai atingir essas 8 mil horas ou eu preciso fazer algum tipo de intervenção antes para que ele consiga chegar a atingir essas 8 mil horas. Positivo, entendi perfeitamente. Legal. Obrigado pela resposta. Que é isso. Fica à disposição. Paulo, você tem mais alguma pergunta?
Tem ordem aí, sobre mão levantada ou não, professor? Oi? Professor, eu também levantei Tem a alguma mão aqui. ordem aí? É que eu levantei a mão, eu pensei que tinha alguma ordem aí para fazer pergunta, não. Não, eu tô baixando conforme está aparecendo na minha tela. Pode falar, Newton. Eu tenho, na realidade, 3 perguntas que seriam até, acho que acredito, rápidas de responder. A primeira, o Elcio, bom dia, primeiramente. Meu nome é Newton, sou do 4º R de Eletrotécnica. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: vocês usam ponte de Kelvin para fazer ensaio de resistência ôhmica? Essa é a primeira. Vocês fazem teste de tempo de abertura nos disjuntores? E a terceira, vocês ainda usam disjuntores a sopro magnético nas subestações? Newton, bom dia. Obrigado pelas perguntas, viu? São perguntas aí muito interessantes. Falar em ponte de Kelvin, tem gente que acha que é uma coisa bem interessante. Para determinados ativos, a gente usa sim a ponte de Kelvin. Ela traz resultados bem assertivos, né? Agora, com relação à segunda pergunta, você me fez, foi de... Vocês fazem testes de ensaios nos disjuntores de sincronismo. Vocês fazem de tempo de abertura também? Faz também. A gente faz também. Nesse mesmo teste de sincronismo que a gente faz, aí se chama oscilografia, né? Que a gente pega e usa para poder monitorar não só o sincronismo, como o tempo de abertura e o tempo de fechamento também individual de cada polo, no caso, né? E no caso do sopro magnético, cara, isso daí eu preciso dar uma avaliada. Eu acho que a gente tem alguma coisa, mas eu não consigo te afirmar se tem ou não. Eu vou anotar a sua pergunta e depois eu respondo para você. Pode ser? Não, pode ser sim, obrigado. É porque, o que acontece? A gente tem hoje disjuntores de média, que é a vácuo ou a SF6. O que eu percebo? Eles são muito eficientes, você faz o ensaio com o megômetro, ele chega no fim de escala, ou 10 tera, 10 milhões, só que o assopro magnético não, ele tem câmeras de amianto ainda, e na parte de isolação ele é muito, vamos dizer assim, é ineficiente. Só que eles são mais parrudos, eles aguentam muito mais, vamos supor, uma corrente de curto-circuito, e eles não sofrem, por exemplo, com explosão, entendeu? Eles não danificam o barramento lá do conjunto blindado, ou barra dupla, ou barra simples, entendeu? Por isso que é a minha pergunta, que a gente está fazendo muito retrofit aqui na subestação da Enel, e eu percebo que o que mais pega fogo, o que mais dá problema, são esses disjuntores menores, entendeu? A SF6 ou a vácuo. Então, eu não conheço, Newton, disjuntor com câmara de extinção como você falou aí, de amianto. Nunca vi. Eu não sei se, não sei se é amianto, mas o pessoal diz que é amianto aquele material, né? Normalmente é Celeron, antigamente a gente falava Celeron, né? Que era um material isolante aí, e as características de isolação, a gente conseguia ter uma característica melhor de isolação deles quando a gente fazia uma limpeza mais profunda com álcool isopropílico, né? Aí a gente conseguia melhorar, a gente conseguia obter resultados melhores de isolação, pelo menos do conjunto externo, né? Mas eu Perfeito, obrigado. Vou ver essa questão do sopro magnético e depois eu passo a resposta para o professor Domingos, para o professor Sérgio, e aí eu transmito isso para vocês. Israel, queria fazer alguma pergunta? Obrigado. Professor. Primeiramente, bom dia. Eu sou do 4º R de Eletrotécnica, assim da sala do Newton e do Daniel Zogs. Bom dia, Elcio. Bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pode ser meio nada a ver, mas a minha dúvida é a seguinte: você disse sobre as 3 manutenções, preditiva, corretiva e preventiva. E eu senti falta da produtiva total. Não me recordo se esse é o nome correto. Sim, aí você já tá entrando, já está evoluindo no processo, e tem a manutenção proativa também, né? Existem aí, quando a gente fala que a gente precisa estar atualizado o tempo todo no mercado, eu conheço um pouco disso daí, mas assim, eu nunca, a gente
eu não sei nem como te responder isso, mas é uma questão que eu acho que a somatória dos diversos tipos de manutenção que a gente tem, ela faz com que a gente tenha essa manutenção produtiva total, né? Que a gente busque os indicadores melhores, né? Então, é assim, a somatória de todas elas vai indicar qual é o melhor processo para que a gente possa fazer, alcançar uns indicadores melhores. Eu acho que é isso daí. Não sei se eu consegui te responder ou te dei mais dúvida, mas... Não, professor, faz sentido, porque eu ia perguntar onde que ela entrava na automação e aonde que ela entraria nas subestações. E aí, essa resposta que o senhor me deu, que é o conjunto para ver a melhor alternativa, faz sentido para melhorar a eficácia dos processos. Obrigado, viu? Que é isso, estou à disposição. Mais alguém, pessoal? Eu, professor. Se, por favor, se identifique e fale sua turma e faça sua pergunta. Meu nome é Lucas Lima, eu sou estudante de mecatrônica e, primeiramente, eu queria parabenizar e agradecer pela palestra a todos os professores. E minha dúvida não é tão técnica, mas eu queria saber como é que foi essa passagem de estudante para começar, de fato, a exercer, a trabalhar na área. Se foi complicada, se o senhor tem alguma dica para passar para a gente que ainda vai entrar no mercado de trabalho. Muito obrigado. Fantástica a sua pergunta, Lucas. Eu acho que é fundamental. Lá atrás, quando eu fui começar a fazer o estágio, eu já me deparei com muita gente que tinha muita experiência e às vezes tinha medo de compartilhar. E eles viam a gente jovem chegando no mercado com aquela corda toda, com aquela energia, e eles se sentiam ameaçados. Então, assim, a primeira barreira, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer, e quando a gente fala muito das pessoas, né, é tentar entender esse cenário, né, tentar mostrar para eles que a gente está ali para contribuir com o processo, que a gente também quer fazer parte do processo. E quando a gente vê esse tipo de dificuldade, né, é porque as pessoas se sentem ameaçadas. E qual um dos principais dificuldades que eu tive quando eu entrei para trabalhar no metrô, propriamente dito, foi o seguinte: fez todo o processo de admissão, aquela coisa toda, a entrevista, durante o processo de entrevista, né, depois durante o processo do concurso, né, de admissão, o pessoal me abre um diagrama elétrico com umas 500 folhas, escrito tudo em alemão. E aí você fala assim, rapaz do céu, como é que é isso daí, né? E aí o que a gente tem que lembrar, que a simbologia que a gente aprende no colégio, nas normas, ABNT, essas coisas, é uma simbologia padrão, mundial, né? Então, assim, a simbologia de uma lâmpada é a simbologia de uma lâmpada. Então, com isso, a gente consegue, se a gente teve uma boa base, se a gente se dedicou, se a gente se empenhou, a gente consegue superar. E uma coisa que eu acho que também é importante, principalmente quando a gente é recém-formado, e não só quando a gente é recém-formado, mas depois de muitos anos de experiência, é que a gente nunca sabe tudo. A todo momento a gente está aprendendo. O Newton acabou de me fazer uma pergunta que, assim, eu preciso procurar me inteirar para poder responder. Então, são coisas que quando a gente é jovem, a gente tem um certo tipo de ansiedade. Quando a gente vai ficando mais experiente, vamos dizer assim, a gente diminui esse nível de ansiedade e a gente consegue assimilar um pouco melhor essas perguntas. Mas até chegar lá, eu acho que o fundamental para você ser um bom profissional são alguns fatores que eu acho que ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa empenhada, engajada e estar sempre disponível. E quando a gente fala disponível, quando tiver um problema ou não tiver um problema no dia a dia, as coisas vão acontecendo, faça a coisa acontecer de uma maneira ágil. Não espere os outros falar, você já terminou? Faça o contrário, termine primeiro e fala, olha, eu já terminei. Iniciativa é fundamental. Hoje em dia é uma das palavras que
que são fundamentais para tudo na vida. Iniciativa. Te ajudei, Lucas? Sim, demais. Muito obrigado, professor. Agora deu para ter mais uma noção do que a gente vai enfrentar pela frente. Mas não precisa ter medo, não. É uma coisa que é tranquila aí. E vai com fé e tranquilidade que você consegue alcançar os seus objetivos. Não desista nunca. Sempre não olhe nem para cima e nem para baixo. Olhe sempre para frente. Perfeito, Milton. Perfeito, Elcio. Ok. Pessoal, mais alguém quer falar com o nosso convidado? Professor, eu tenho só mais uma pergunta. Passar outro menino na frente. Pode passar outro garoto na frente que ele não fez pergunta ainda. Bom dia a todos. Sou Joaquim, sou aluno do primeiro R de Eletrotécnica. A minha pergunta é mais curiosidade. Eu sempre uso o metrô de São Paulo todo dia, praticamente. E a gente fica pensando qual a tensão ali que está movendo aquele carro. Muitos falam em corrente contínua, tensão de corrente contínua, tensão de corrente alternada. Se for possível, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco aí sobre isso para a gente aí. Obrigado, parabéns pelas palavras aí, por tudo e a todos. Bom dia. Joaquim, obrigado, bom dia pela pergunta, eu agradeço a pergunta, uma pergunta bem interessante, porque assim, a gente fala em metrô, a gente fala em 750 volts contínuo. A gente fala em CPTM, se eu não me engano, é 1.500 volts AC. Então, isso aí varia muito de acordo com a característica de cada empresa e de cada carga, né? Antigamente, os motores de tração era corrente contínua, hoje já está numa característica diferente. Então, a modernização dos ativos aí vem acontecendo de uma maneira constante, só que existem determinados fatores que a gente não consegue mudar, né? E a alimentação elétrica, efetivamente, é 750 volts contínuo, nas linhas 1, 2 e 3. Obrigado pela pergunta, Joaquim. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Professor. Bom dia, eu sou o Sérgio. Quem está falando? Sérgio, da Eletrotécnico, do 1S. Eu gostaria de saber sobre como a gente hoje, a cada dia que passa, a gente tem produtos novos no mercado, sobre automação dos vagões, que a gente vê que tem a linha 4 amarela e os monotrilho. Eu gostaria de saber se o metrô de São Paulo ele tem algum projeto de fazer isso, automação dos vagões, alguma coisa assim. Quando a gente fala em automação, eu estou entendendo que você está falando já da questão do operador do trem, é isso? Isso. Então, esses sistemas já são concebidos para que ele funcione em modo automático, ou seja, eles já possuem essa característica, né? Então, eles já possuem essa automação. Em função, o que acontece é que o pessoal, em função de um eventual problema, a gente garante ali um operador de trem que a gente tem que ter ali para poder dar agilidade no processo em caso de alguma emergência, né? Então, por isso que... Mas os sistemas são bem... Eu diria que na linha 15 os sistemas são bem modernos. A maior parte dos sistemas são controlados ali da SSO, da sala de supervisão operacional. O pessoal consegue enxergar todos os sistemas dali e conseguem tomar uma ação. Então, existe já essa automação. Ajudou? Esclareceu? Esclareceu, sim. Obrigado. Ok. Obrigado você. Mais alguém? Tem várias pessoas com mão levantadas, mas acho que já foram atendidas as perguntas. Tem mais alguém para fazer pergunta?
Sou eu, professor. Felipe Lima. Bom dia. Bom dia, eu sou Felipe Lima, sou estudante eletrotécnico à noite, né? Sou da turma 1S, juntamente com o aluno Sérgio, que falou agora. Bom dia, obrigado pela palestra. O senhor falou sobre a manutenção corretiva, né? Chegar na manutenção corretiva, aí o senhor falou que isso quer dizer que a manutenção preditiva e a preventiva falhou. Essa falha, ela é mecânica, ela é a falha manual mesmo, pessoa, é os dois, e nesse caso, se for falha né, do profissional, qual é o risco dele ser punido, ou é uma falha comum? Como que é isso daí? Talvez eu não tenha me expressado. Obrigado, Felipe Lima, pela pergunta. Eu acho que talvez eu não tenha me expressado direito quando eu falei que a manutenção preventiva e a preditiva falhou. Todo sistema é falível. Ele pode falhar, independente de ter sido realizada uma excelente manutenção preventiva e uma excelente manutenção preditiva. Todo sistema pode falhar. E isso daí cai na imprevisibilidade. Todo sistema existe lá um coeficiente que é previsto de ele poder falhar. E a gente trabalha com isso também. Agora, com relação a erros profissionais, essas coisas, isso é uma pergunta complicada de responder. Porque, a gente trabalha com profissionais qualificados que atendem todas as normas e requisitos legais para que a gente consiga atender plenamente os nossos sistemas. Eu acho que uma coisa que está o ser humano pode errar, não só como profissional, mas como pessoa. Então, para cada ação existe uma reação. E a grande preocupação que a gente tem, primeiro, é preservar sempre as pessoas. Se houve um erro humano, isso daí vai ser avaliado. Isso daí vai ser avaliado e aí depois vai ser elaborado, vai ser visto que tipo de tratativa e que tipo de encaminhamento isso daí pode ser dado. Mas a gente sempre lembra que as pessoas fazem parte do processo e as pessoas podem errar a qualquer momento. E o que a gente tem que ter é que um erro, quando a gente fala em eletrotécnica, pode ser fatal. E às vezes não é o sistema que vai ser penalizado, é o profissional que vai ser penalizado. Então, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas que trabalham comigo é: trabalhem com segurança, porque existem pessoas te esperando na sua casa. Então, trabalhar com segurança sempre em primeiro lugar. Professor, eu tenho uma Obrigado, pergunta. Só complementando o que você falou, Elcio, eu sempre tenho um ditado que eu falo para meus alunos: eletricidade você não vê, não ouve e não sente o cheiro. Se um dia você sentir, pode ser tarde. Boa, professor. Verdade. É verdade. Obrigado, professor, pela palestra. Obrigado pela resposta. Estou à disposição. Ok, pessoal. Eu tenho mais uma última pergunta. Para não prolongar. Eu também sou profissional dos anos 80, trabalhei em várias empresas aí, onde mecânico era mecânico, eletricista era eletricista, eletrônico era eletrônico, então, na realidade, todo mundo elas foram se fundindo, né? Hoje eu estou me especializando na parte elétrica, né? E é o seguinte, referente ao campo da manutenção preventiva, preditiva e todas as novas, como que é feita a integração com sistemas mecânicos, né? Porque, na realidade, na prática, a gente sabe que um problema mecânico pode ocasionar um problema elétrico. E como que é feito esse gerenciamento todo, essa harmonia entre a mecânica e a elétrica para você conseguir fazer seu sistema funcionar de preditiva, entre outros?
Quem está com o microfone aberto? Não consigo responder. Foi o Paulo que fez a pergunta, né? Sim. Paulo, bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que foi uma pergunta bem elaborada. Eu acho que assim, os sistemas eletromecânicos, como o próprio nome diz, e é uma frase que é escrita junta, não é escrita separada, né? Então eles se completam. É uma coisa que é fantástica. E assim, quando a gente fala em manutenção preventiva e preditiva, principalmente a preditiva, você elabora, você consegue fazer através de uma termografia, você consegue diagnosticar que você tem um problema num motor ou num acoplamento, e aí o que você pode fazer para complementar e sacramentar a tua decisão é chamar o pessoal da análise de vibração, que vai lá e faz uma análise de vibração, consegue verificar os níveis e amplitude desses sinais, para que a gente consiga efetivamente ter certeza do problema. Então é uma coisa assim que eles trabalham juntos, a gente trabalha junto, a termografia e a análise de vibração, principalmente nos sistemas eletromecânicos, é uma coisa que eles se completam, eles trazem um resultado eles juntos, né, trazem um resultado só, porque não é só a ação de um ou de outro que vai fazer com que eu tome uma decisão para poder fazer a manutenção em um determinado ativo. Tá? Era mais ou menos isso que a tua pergunta? Sim, professor, porque assim, a gente sempre assim, como eu trabalhei em algumas empresas americanas, né, no passado, e sempre tinha esse conflito entre as próprias manutenções, né, para você conseguir chegar no resultado final, né, entre a corretiva, preventiva, só que a gente trabalhava com corretiva, preditiva e a termografia eu uso termografia, hoje eu sou da área construção civil e eu tenho termógrafo, eu tenho uma FLIR C2, eu uso ela para eu achar onde que tem mal emenda dentro da tubulação da parede, onde que está esquentando, entendeu? Até vazamento de água a gente Sim, vazamento de água, qual que é o disjuntor que está com mau contato, qual que está esquentando demais. Então eu tento correr atrás de alguns parâmetros mesmo trabalhando, fazendo corretivo na casa das pessoas, né? Então eu investi nesses equipamentos porque eu gosto da parte de termografia, né? Então, só que sempre teve esse detalhe, mecânica e elétrica. E a gente está 100% voltado... Não, 100% não. Eletromecânica e elétrica, né? Mas eu sei que entre a engenharia civil e elétrica, a gente funde as duas, né? Para determinar qual que é o problema no caso, o trem, o metrô, né? Eu acho que é bem complicado chegar nessa parte, né? Eu acho que é assim, né? Na realidade, assim, existe muito isso daí na época do colégio, né? Essa diferenciação de mecânica e elétrica existia bastante. Mas no mercado de trabalho, assim, em linhas gerais, na Companhia Suzano, onde eu trabalhei, os serviços são complementares, né? Eles trabalham juntos, então a gente faz... não tem como um apontar para o outro, ou o outro apontar para um, a gente tem que trabalhar junto. E é uma coisa que eu falo, quem perde com esse tipo de visão, fala, elétrico e mecânico é o resultado final, é a empresa. O que a gente tem que ver é como um todo. A gente tem que analisar que o sistema elétrico e o sistema mecânico, os dois se completam. E se faltar um ou outro, o processo vai parar. E o que a gente precisa é o processo contínuo, o processo está funcionando. Então a gente tem que sempre agregar, a gente não tem que separar, a gente tem que estar sempre agregando e sempre se aproximando um do outro, não criando barreiras. Perfeito, Elcio. Esse é o espírito. Qualquer empresa, se não houver colaboração entre as várias áreas, elas são complementares e não concorrentes. Eu acho que esse é o grande conceito que a gente tem que ter quando se trabalha. A gente não está concorrendo com o nosso parceiro, a gente está complementando o serviço dele e vice-versa, tá? Então, esse tipo de pensamento, de diferenciação entre as áreas, cada um tem a sua competência, cada um tem o seu espaço, né? Então, não existe esse tipo, não podemos fomentar nunca esse tipo de discussão, tá? Cada um na sua competência vai fazer o seu serviço, complementando o serviço do outro.
Muito bom, pessoal. Professor, só um segundinho. Eu acho que uma palavra também que acho que traduz direitinho é interdependência. A interdependência é fundamental, ou seja, está todo mundo ligado. Com certeza. Muito bom, Elcio. Eu acho que já, pelo horário já tá bom. Eu te agradeço muito, muito mesmo pela tua dedicação, pela tua atenção conosco, tá? Espero poder contar com a sua participação em outros eventos que a gente venha fazer lá na escola assim que passar a pandemia. Nós costumamos fazer uma semana de palestras técnicas, com certeza na próxima você será um dos convidados nossos. Tá? Obrigado. E te agradeço mesmo pela participação, ok? Professor, eu que mais uma vez gostaria de agradecer a vocês todos que me deram essa oportunidade assim ímpar, que vai ficar marcada na minha história, porque o meu orgulho de ter estudado nessa escola é uma coisa assim incrível. E eu acho que se todo mundo tiver um pouquinho disso e lá na frente poder voltar na escola e compartilhar um pouquinho daquilo que, além de ter aprendido aí, o que trouxe de experiência e voltar para a escola e compartilhar com os alunos, eu acho que é incrível. Eu que agradeço e não tenho assim palavras para poder falar do orgulho que eu tenho, não só de ter estudado na GV, mas do orgulho também da empresa que eu trabalho, que é o Metrô, que me deu todo esse conhecimento, que me alavancou com mais ensinamentos, com mais cultura, com mais conhecimento. E a gente é assim, né? Eu trabalho numa empresa que é uma empresa diferenciada no mercado, ela pensa muito nas pessoas, ela pensa muito na educação quando a gente fala na formação de conhecimento técnico das pessoas, e não só do conhecimento técnico, mas como na gestão, na habilidade de conduzir todos esses processos, lembrando que as pessoas são elementos fundamentais no processo e a gente tem que respeitar todas elas do jeito que elas são, no tempo delas e do jeito que elas são. E o resultado vai acontecer da melhor maneira que a empresa quer. Obrigado do fundo do coração mesmo, professor. Muito obrigado. Ok. Obrigado, professor. Palmas aí, parabéns pela palestra. Bom sábado a todos. Obrigado. Muito bom, pessoal. Bom dia para vocês. Tenham um bom final de semana e até segunda-feira. Alô, professor. Obrigado também. Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Descanse bom dia. Obrigado. Ótima palestra. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns, Domingão. Obrigado, parabéns, Elcio. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado a todos, pessoal. Eu agradeço a todos. Muito grato. Já pode tomar um mé já? Parabéns pela palestra aí, Você professor. tem que estudar, meu. Para com isso. Acabou a aula, Evaristo. Já pode tomar mé já. Não, professor. É brincadeira, gente. É só para descontrair. É brincadeira, gente. Está cedo, é 11 horas. Tá gravando, gente. Agora tem lição de casa. Só depois do meio-dia. Obrigado, obrigado mais uma vez aí. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns pela Até mais, palestra. professores. Obrigado. Valeu. Parabéns, professores e alunos. Excelente palestra. Obrigado. Sejão, depois posta o link aí, Sejão. Deixa gravar. A gente vai postar em algum lugar. Calma que deixa subir no Teams a gravação, daí a gente acha um lugar para postar. Só parar de gravar aqui, Sérgio, porque Pode parar, Domingos.